enquanto isso, viu? Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Jânio, povo de Deus, paz e bem. Como é que está você, Marcos Paulo? Eu estou na luta. Esse questão aí de pandemia, de vida pós-pandemia ou no meio da pandemia, nos faz refletir muito sobre qual é o nosso papel no mundo, sobretudo sendo cristão. Como é que a gente combate, às vezes até, inclusive, os abusos de muita gente. Mas vamos vivendo. Que bom, né, Marcos? Ô, Marcos, eu vou jogar um pouquinho aqui a música de Colores enquanto o pessoal vai entrando, tá bem? Perfeito, perfeito. De colores é a primavera florindo caminhos. De colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores é o arco-íris, caminho de luz. Vejam todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Vejam todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Jânio. Paz e bem, boa noite, povo de Deus. Bem-vindos. O som está bem aí, Marcos? Perfeito, alto e Alto, claro. claro? Que bom, Marcos. Exatamente. As pessoas começaram a chegar, já estão entrando, Carlos Eduardo, Marieni, Rosângela de Itamaraju, Manuel Messias de Oliveira, várias pessoas já estão entrando. E aí, Marcos Paulo, vamos ver se nós damos início a mais uma escola vivencial nossa, né? Hoje, que é dia 13 de outubro de 2020, e hoje nós temos, dando na nossa sequência, o nosso coordenador nacional, né, Marcos Paulo, nos prestigiando na nossa escola vivencial. Que bom! E com um tema maravilhoso, a amizade, essência do MCC, à luz da encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, tema-se muito pertinente, a última encíclica do Papa Francisco. Ainda não está nem disponível aqui na livraria para comprar, então a coisa está recente. E o MCC já está estudando, já está fazendo essa conexão da amizade com a encíclica do Papa Francisco. Então, hoje nós teremos
o nosso coordenador nacional, Vladimir Macedo. Daqui a pouquinho ele já vai estar com a gente. Mas vamos dar início, então, à nossa escola, Marcos? Vamos lá. Vamos invocar o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei a luz do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da vossa consolação. Amém. Senhor nosso. Amém. Amém. Marcos, eu vou fazer a leitura do Evangelho, não será o Evangelho de hoje. A leitura vai ser o Evangelho de Lucas 10, de 29 a 37. Lucas 10, de 29 a 37. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar-lhes, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma terça-feira, estamos aqui reunidos e graças a Deus, porque Ele ainda nos possibilita nos comunicar, também nos fazer presente nas casas de muita gente, os de perto e de longe, os de outras dioceses, como nosso coordenador nacional, pode participar da nossa escola vivencial, pode nos brindar com sua mensagem. Então, em meio à pandemia, é necessário nós encontrarmos meios para continuar evangelizando. Interessante o evangelho de hoje, desse que foi lido nesse momento, do bom samaritano. E é uma provocação. Eu acredito, toda vez que a gente lê o evangelho, a gente precisa sempre ter um olhar mais aberto, mais amplo, para nós entendermos o contexto, para não criarmos um pretexto, para afirmarmos verdades que muitas vezes a Bíblia nunca quis dizer. Então é importante nós entendermos os conflitos existentes da época, é necessário a gente entender o que está por trás, qual é a teologia, qual é as questões que estão ali pertinentes. Mas nós não teríamos tempo na noite de hoje, nesse momento, para nós esmiuçarmos todos os detalhes deste evangelho de maneira muito rica. Ele tem tantos elementos simbólicos que realmente nós passaríamos a noite inteira para poder conseguirmos destrinchá-lo
e fazermos entender. Mas vamos pegar justamente duas questões. Uma é o fazer. O evangelho de Lucas é o evangelho do fazer, não é do saber, não é o que eu sei, não é o que eu aprendo, mas o que eu faço de fato. Então, o evangelho de Lucas nos convida a fazer. E isso é importante porque quando o homem rico pergunta lá, antes não tem um contexto, mas ele pergunta o que devo fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus conta a parábola do bom samaritano, e é interessante nós sabermos que dois religiosos, o levita e um sacerdote, passa, e me parece que talvez aqueles que se dizem religiosos, muitas vezes é indiferente à dor e à necessidade do outro. E o samaritano, alguém que não era bem quisto, era mal visto pela cultura judaica, é o único que consegue se comover com a necessidade daqueles. E no final, Jesus pergunta: quem dos três te parece que é o próximo daquele homem? A pergunta, antes, se a gente lembrar, é: quem é o meu próximo? E Jesus inverte a pergunta e disse: o quanto você se aproxima daquele que necessita? Muitas vezes, assim como o sacerdote e o levita, estamos tão ocupados, preocupados com os nossos afazeres, com as nossas coisas do dia a dia, que nós esquecemos de cuidar daqueles que, ao longo da vida, nos são apresentados. E Jesus nos coloca essa noite uma questão chave: o quanto eu tenho me aproximado daqueles que deveras necessitam, daqueles que de fato necessitam. Estamos agora criando, na plena campanha política, e agora, nesse momento, muita gente aparece, se aproximando não para cuidar, mas por uma questão de oportunidade, né? Uma oportunidade para roubar, para ludibriar, mas em meio a esses, a gente tem que ter cuidado, porque não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo patamar, dentro do mesmo saco, porque existe muito trigo no meio de tantos joios que há na política. Então, o quanto muita gente se aproxima para cuidar de fato das pessoas, para cuidar daqueles que de fato necessitam. Então, o evangelho de hoje, Jesus nos convida não a saber quem é o nosso próximo, mas o quanto nós nos aproximamos daquele que necessita. E aí fica a pergunta para cada um de nós: o quanto a minha religiosidade, a minha espiritualidade tem facilitado ou tem me impedido de me aproximar do próximo? Amém. Amém, Marcos. Marcos, obrigado mais uma vez pela reflexão do Evangelho, a sua contribuição como mediador dessas escolas. A gente sabe que você costumava fazer com a Regina, mas a Regina está afastada em função do período de campanha eleitoral, uma vez que ela é candidata a vereadora. Ô Marcos, eu vou trazer agora nosso coordenador nacional, ele está aqui conosco, e já vou também apresentando nosso amigo Vladimir Comaceto. Vladimir Comaceto, mas carinhosamente nós chamamos ele dentro do movimento de cursilhos de Chiquinho. Né, Chiquinho? Boa noite, Chiquinho. Você Boa noite, eu não sei se está frio ou se está quente. Mas... Aqui tá boa, a temperatura tá boa. Aqui em média 26 graus, tá ótima, muito boa. Tá bom, né? Então, você que mora, que reside aí na terra do nosso querido Padre Chico, que todos aqui na nossa diocese conhecem, várias vezes ele já esteve aqui conosco em Teixeira de Freitas, e ele costuma partilhar o Evangelho todo dia, enviando um áudio para nós. Então, seja bem-vindo, Chiquinho, a gente fica assim, muito satisfeito, muito honrado com a sua presença, por você estar conosco. Eu falava há poucos instantes com Marcos Paulo, que isso foi uma das coisas boas que esse período de isolamento social trouxe para a sociedade. Essa aproximação dos que estão distantes, através das redes sociais, através desses aplicativos. Hoje você está aqui no aplicativo do Facebook da Diocese de Teixeira de Freitas, e você está falando não só para cursilistas, como também para outros irmãos de outras pastorais e movimentos. Só registrando aqui a presença do nosso irmão Luiz Carlos Vasconcelos, Lula, nosso coordenador regional, está lá em Itabuna, e ele está dando uma boa noite, um abraço carinhoso para você, né?
e fala aqui, ó, boa noite a todos, um abraço em nosso coordenador nacional do MCC, Vladimir, seja bem-vindo. Então, as nossas escolas extrapolam a nossa diocese. Ela, Chiquinho, depois de realizada, ela fica no Facebook e a gente acompanha, chegando a algumas delas, 1.000 e tantas visualizações, porque nem todos entram presencialmente, mas entram depois. Então, vamos deixar a palavra com você, e você vai ficar esse período, e depois eu e Marcos Paulo retornamos, né, Marcos? Exato. Tá bom, muito obrigado, Jânio. Boa noite, Marcos Paulo, boa noite a todos. Lula, boa noite, Lula. Saudades, meu amigo aí de Itabuna, né? Estou louco para visitar essa terra, mas não, ainda não dá, né? Mas vamos aproveitando, então, as formas que nós temos aí para interagir. Nós queremos convidar a todos, então, para que a gente faça a nossa reflexão. Vamos dividir a tela aqui, né? Vamos lá. Eu preciso já... Aí, fechou. Beleza. Tá bom. O nosso tema da escola hoje, nós vamos aproveitar para falar sobre a amizade, que é a essência do MCC, né? Trazendo como alicerce para a nossa reflexão a encíclica que o Papa Francisco nos presenteou, né? A Fratelli Tutti, todos irmãos. É importante a gente dizer primeiro, né? Nós não vamos fazer um alicerce em toda a encíclica, né? Ela foi publicada há pouco tempo, a gente está iniciando o estudo, mas os capítulos de 1 a 3, eles já nos dão uma grande luz assim, para nós como movimento e para nós refletirmos, né, sobre esse sentimento, né, essa forma de nós vivermos o Evangelho, que é a amizade, que é uma essência do nosso movimento. No nosso Ideias Fundamentais, no número 47, ele fala assim: amizade, que é um caminho excepcional e privilegiado para a evangelização. Então, nós, como cursilistas, vamos levar, né, esta forma, né, esse caminho excepcional e privilegiado, vivendo, né, tudo isso que o Papa Francisco nos pede nesta encíclica, né, que fala sobre que todos somos irmãos, né, todos somos irmãos. Eu já fiquei feliz, né, quando o Jânio falou que não são só cursilistas, né, que participam da escola vivencial, mas também irmãos de outras pastorais, de outros movimentos. E é justamente isso, nós estamos todos unidos, né, todos unidos, cada um com o seu carisma, cada um com a sua forma de servir a igreja, mas juntos, como corpo místico do Cristo, levando esse Cristo para o mundo, né? Então, esse também é um sentimento, né? É uma forma de viver o Evangelho que a encíclica nos pede. Eu começo, né? Então, no número 6 da encíclica, o Papa nos pede que a gente seja capaz, né, de reagir ao mundo com um novo sonho de fraternidade e amizade social. Ela é uma encíclica social, passa a pertencer, né, à doutrina social da Igreja, porque é a forma de nós vivermos o Evangelho, é uma proposta de nós, como ele nos pede, reagirmos ao mundo como está sendo proposto, e que nós, como cristãos, possamos reagir com este novo sonho de fraternidade e amizade social. Ele fala no número 8, né? Sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Então nós estamos sendo chamados a reagir justamente com esse sentimento, né? Nós temos a nossa fé, nós temos as nossas convicções, mas nós não somos chamados a fechar. Ele sempre nos pede uma igreja em saída.
E essa encíclica também nos fala justamente isso. Nós precisamos estar unidos. A fraternidade e a amizade precisam vencer barreiras. E nós, então, vivemos como todos, né? Todos como irmãos. Começamos, né, então, nessa reflexão com um ver, né? Com um ver, que serve para nós, como, né, todos nós, e sempre falamos e vivemos essas realidades, né? E o Marcos Paulo falava também na questão das eleições, e o Papa Francisco justamente ele nos coloca assim, sombras de um mundo fechado, né? De um mundo fechado. São que assim dificultam. O que está dificultando? Quais são as sombras que estão dificultando a nós vivermos, reagirmos nesse sonho de fraternidade e amizade social? As ideologias, né, que criam novas formas de egoísmo e perda do sentido social. Tem sido criado muita... a gente se fechando em ideias, a minha ideia é a melhor, a minha ideia é que vai salvar o mundo. A gente não muitas pessoas se fecham nessas ideologias e não conseguem estabelecer um diálogo, não buscam ver que várias pessoas estão fazendo coisas muito boas para o mundo. O senso de fraternidade não independe da sua fé, independe da sua ideologia, né? Nós precisamos, como todos, unidos, todos como irmãos, superarmos isso, né? Vencermos o egoísmo. E também é interessante que essas ideologias, né, como eu falei, a gente não só eu sou o certo, só a minha forma de fazer, isso vai nos dando a perda do sentido social, né? Ou seja, do diálogo, da compreensão, de nós chegarmos a um consenso, de nós nos abrirmos às ideias de outras pessoas. Então, então, quando nós utilizamos uma ideologia, ou a própria fé também, né, e nos fechamos, nós vamos perdendo o sentido de grupo social, de comunidade, né, vamos vivendo uma nova forma de egoísmo. Também um mundo massificado, né, uma cultura única. Por exemplo, aí em Teixeira de Freitas, vocês não vão querer dançar o vaneirão que nós dançamos aqui no Sul. Aqui nós temos a nossa dança aqui, o Chamané, né? Não vai dançar aí em Teixeira de Freitas. Até pode em algum centro de tradições gaúchas que tenha por aí, mas isso não é uma imposição de cultura, né? Isso é um relembrar, é fazer uma memória de onde as pessoas viveram, mas muitas vezes hoje quer se impor uma cultura única, né? Uma cultura única, uma mesma forma de vestir, uma mesma forma de utilizar o seu dinheiro, né? O dinheiro é a cultura do ter, do prazer, né? Em contrapartida ao ser. Então, se quer impor uma cultura que debilita justamente a dimensão comunitária da existência. Eu sempre brinco, né, e acho que é importante a gente falar que é uma verdade, é uma brincadeira, mas é uma verdade, né? Ainda bem que nem todos na Igreja Católica são cursilistas, né? Vocês imaginem que coisa chata seria. Coisa chata seria. Que todos pensando e vivendo um único carisma numa igreja. Isso seria, não seria aquilo que o Cristo nos pregou. Então, nós não podemos querer impor, né, nós como o melhor movimento, o movimento como melhor, que é a única forma de evangelizar. Não, por isso que a igreja tem inúmeros carismas, né? Então, levemos isso para a sociedade hoje. Para a sociedade. Como é bonito a gente ver esse Brasilzão com as culturas, né? A cultura da Bahia, a cultura do Amazonas, a cultura do Rio Grande do Sul, a cultura do Mato Grosso, cada um com a sua cultura. Isso é a grande beleza da nossa comunidade brasileira. Então, à medida que a gente queira uma cultura única no mundo, numa comunidade, nós vamos debilitando essa visão comunitária da existência. Também existem muitos projetos de colonização cultural, né? Como a gente fala, quer impor uma cultura única, né? E isso a partir do fim da consciência histórica. Hoje,
muitas pessoas não sabem mais de onde vieram, o porquê vieram. Qual é a história das instituições que nós trabalhamos? Qual é a história do meu município? Qual é a história da minha paróquia? Às vezes a gente começa a fugir desse contexto nas nossas realidades. E isso leva a um fechamento da cultura. Também um mundo que não tem projeto para todos, né? E o Papa Francisco pega um pouquinho pesado, que é importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Uma política para exasperar, exacerbar e polarizar. Nada que os outros fazem está certo. Isso só aumenta a distância entre as pessoas. Gente, a gente tem visto aqui no Brasil como nós estamos, em função de pensamentos políticos que buscam exasperar, exacerbar e polarizar, nós estamos nos afastando uns dos outros. Cristãos de uma mesma paróquia não se conversam mais, não conversam mais. Então, nós precisamos sim buscar um projeto para todos, não só na minha forma, mas todos unidos, né? Cada um com a sua forma de pensar, mas em consenso para fazer o bem comum. Também os nasciturnos idosos, né? O descarte. Então, muitas vezes, nós temos aí a questão da despreocupação com os idosos, de não zelar pela vida desde a sua concepção. Então, nós estamos sendo chamados a dizer não a esse descarte. Então, o descarte de nasciturno de idosos não nos leva a uma abertura do mundo, pelo contrário, leva a um fechamento. Também nós estamos vendo muitas demonstrações de racismo estrutural que aflora e os pobres esquecidos, né? Então, tudo essas sombras vão fechando o mundo, né? Também os direitos humanos não são iguais para todos. É importante que o direito à vida, o direito a uma vida digna, a dignidade da pessoa humana, então que seja igual para todos, né? Então, em muitos lugares não é. Apesar de vivermos países ricos, mas que não, onde os direitos humanos não são iguais para todos. Também um falso espírito comunitário, que gera laços de dependência e subordinação. Então, aquela história, às vezes, grupos pequenos querem manter o poder, né, dentro de uma comunidade. Então, na verdade, não busca um espírito verdadeiro de comunidade, mas é falso, que quer gerar simplesmente dependência e subordinação. Tá? E nós queremos crescer, né? Nós queremos sair disto e vencer essas questões do nosso mundo. E também no mundo, né, onde esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade. Então, nós não conseguimos enxergar no outro, que foi o tema do Evangelho, né, de hoje, né, que foi lido, né, não de hoje, mas que foi lido no início, que é um alicerce também para a encíclica, né, que ela aquele ser humano caído, que, como o Evangelho diz, passou um sacerdote, né, passou um levita, e não faz parte da minha humanidade. Né? Quando passa o samaritano, esse aqui não é um samaritano, mas faz parte da minha humanidade. Ou seja, ele tinha o sentimento de pertencer à mesma humanidade. Esse é o grande sentimento que a encíclica nos pede. E que o mundo hoje não... As pessoas... Hoje nós estamos vendo o que eu falei, né? Uma questão de raça não faz parte, não é a mesma humanidade. Não precisa ter os mesmos direitos que eu. Por uma questão de nascer em umas condições de dificuldades, não faz parte da minha humanidade. Não, gente. Nós precisamos abrir o nosso mundo a consciência de que todos pertencem à mesma humanidade. E essa é a consciência que nós precisamos no mundo para que essas sombras deste mundo fechado desapareçam, né? E o Papa Francisco, então, nos fala, né, no número 36, se não conseguirmos recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença e solidariedade, a qual saibamos destinar tempo
esforço e bens, desabará ruidosamente a ilusão global, que nos engana e nos deixará muitos à mercê da náusea e do vazio. Viveremos o salve-se quem puder, o todos contra todos. Isto será pior que a pandemia. Então nós somos chamados a viver esta paixão por uma comunidade, de pertencer a uma comunidade, de viver a solidariedade. Então, isso é um problema, nós vamos falar mais adiante, né? A questão virtual, realmente nós estamos correndo. Ontem eu estava numa ultreia com os países do norte, do Caribe e da Centro-América, né? Então era Panamá, Costa Rica, muito bonito, tudo. Mas nós estamos vivendo um senso de pertença e solidariedade ou só estamos participando na telinha? Então, essa paixão, eu preciso estar apaixonado pela minha comunidade. Em Teixeira de Freitas, temos que estar apaixonados pela nossa diocese, pelo nosso movimento, pelas nossas pastorais. Precisamos estar apaixonados por pertencer a esses movimentos pastorais, a essa diocese, e viver a solidariedade. E ele ainda vai mais fundo, né, o Papa Francisco, destinar tempo, esforço e bens. Então, cada um de nós ofertar cada vez mais o que pode para que as pessoas vivam bem, vivam com dignidade, né? Então, essa é uma das propostas que o Papa Francisco nos pede. E aí eu faço o primeiro questionamento, né? O MCC, na sua realidade, ele está fortalecendo o sentimento de pertença, de proximidade? Estamos vivendo a cultura do encontro e mantendo, recuperando a paixão, o primeiro amor, pelo movimento, pela nossa diocese? Aí eu fiz aqui uma análise do ver, né? Então nós vemos realmente muitos irmãos mantendo o senso de pertença ao movimento, reforçando a compreensão do carisma, da mentalidade e finalidade do movimento. Vemos lives, terços, adorações ao Santíssimo que nos conduzem à compreensão do carisma, que nos levam a manter e fortalecer e recuperar a paixão, o primeiro amor pelo movimento. Vemos escolas virtuais que nos conduzem a viver os três encontros, consigo mesmo, com Cristo e com a comunidade, como programa de vida. Vemos muitos GEDs nessa pandemia a fortalecer o senso de comunidade, que se ama, uma comunidade que se ama, vive a fraternidade e busca construir a justiça e a paz, que mantém, através da amizade, a chama acesa, o calor e a unidade. Também vemos GEDs fortalecendo a amizade, a união, demonstrando a cada irmão sua importância, que ele é significativo. Fortalecem o auxílio às necessidades dos irmãos e das irmãs, que orbitam ao nosso redor no MCC, em nossas paróquias, em nossas cidades, no mundo. Vemos irmãos e irmãs que vivem a plena amizade, destinando tempo, esforço e bens para com os irmãos dos seus núcleos de comunidades, as pequenas comunidades de fé, do setor, do GED, das paróquias, em nossas cidades. Vemos GEDs e GERs construindo, mantendo e fortalecendo a proximidade e a cultura do encontro. Mas, por outro lado, nós também vemos comunidades onde as lives não têm planejamento. O Lula até falou isso na última live que eu estive presente lá em Itabuna, né? Que os temas não se referem à compreensão do carisma, mentalidade e finalidade do movimento. Vemos terços e momentos de oração cuja organização não conduz para o agir, encerram-se em si mesmos. Vemos comunidades que não demonstram de maneira entusiasmada o primeiro amor e assim não conseguem aproximar as pessoas do carisma nem fomentar a amizade. Vemos também comunidades, né, que na pandemia se fecharam, não buscaram alternativas para a ação, formação e ação, se acomodaram ao sofá. Não buscaram aprender as novas ferramentas para evangelização e fortalecimento da amizade.
comodismo, a falta de iniciativa, a apatia, resultaram em sementes sufocadas. Muita gente está se afastando. As escolas virtuais estão diminuindo o público, as pessoas começam a querer novas formas. E nós, em muitas comunidades, estamos nos acomodando. Também não buscaram nas suas comunidades os dons disponíveis para realizar, para a realidade que se apresentou, né? Então, nós estamos vendo essa realidade virtual, precisamos buscar os dons. Quem é que tem dons que pode nos ajudar? Então, vemos comunidades onde o fazer, a diferença foi ofuscada, onde está presente a indiferença, como o Papa Francisco nos fala, né? Muitas comunidades, gente, está presente a indiferença acomodada, fria e globalizada. Aqui no Rio Grande do Sul, as reportagens agora estão dizendo disso. As doações diminuíram. A ajuda aos que mais necessitaram, os bancos de alimentos, estão diminuindo as doações, né? Então, nós precisamos vencer, né? Não nos cansarmos, né? E vencermos essa indiferença acomodada, fria e globalizada. E aí eu pergunto mais uma vez, então, o MCC, na sua realidade, está fortalecendo o sentimento de presença, de proximidade, a cultura do encontro, e mantendo e recuperando a paixão, o primeiro amor? Bom, o Papa também nos fala, né, da ilusão da comunicação, né? Então, que nós falamos um pouquinho antes, né? As nossas escolas virtuais, o nosso uso do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, né? Nós não podemos correr o risco de nos dispensar da fadiga de cultivar uma amizade, uma reciprocidade estável e até um consenso que amadurece com o tempo. Ou seja, de eu ir em busca das pessoas, né? Porque hoje em dia é muito fácil, né? A gente posta uma foto no Facebook, no Instagram, é 100 curtidas, é 200 curtidas. E ao encontro dessa pessoa. Então o Papa diz que essa é uma ilusão, nós não podemos cair nessa ilusão, porque cultivar uma amizade exige empenho, exige ir ao encontro, não é nada fácil, principalmente neste período, né? E ele também fala nessa questão, assim, a conexão digital não basta para lançar pontes, não é capaz de unir a humanidade. Então nós temos que justamente compreender isso para não nos fecharmos nas nossas atividades, né, simplesmente na conexão digital. Nós precisamos ir ao encontro. E eu gostei muito dessa expressão do número 47, né? A verdadeira sabedoria pressupõe um encontro com a realidade. Sentar e escutar o outro, característico do encontro humano, sair de si mesmo para acolher o outro. Então, a comunicação, essa ilusão, às vezes, que nós estamos vivendo desses ambientes virtuais, pode nos afastar disso, de nós irmos ao encontro da realidade, de nós sentarmos e escutarmos os outros, sairmos de nós mesmos para acolher o outro. Então, nós estamos chamados a vencer essa ilusão. Também, o Papa Francisco nos alerta, né, que é muito, muito interessante, né, isto. A acumulação esmagadora de informações que nos inundam não significa maior sabedoria. A sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet, nem é um somatório de informações cuja veracidade não está garantida. Nós temos isso, fake news, né? Desta forma, não se amadurece no encontro com a verdade. Então, não é a busca maciça de informações que vai nos tornar mais sábios. Então, não é só a pesquisa na internet, mas é o diálogo, né? É o diálogo, é a busca de um consenso com as pessoas, né? Então, precisamos realmente viver, né, esta capacidade de escuta, de encontro, de ir em busca
das pessoas, né? O Papa Francisco, ele fala justamente isso, né? O problema é que um caminho de fraternidade local e universal só pode ser percorrido por espíritos livres e dispostos a encontros reais. Então, que nós possamos vencer esta ilusão das comunicações, né? E ele nos pede, ele finaliza aí no número 55, né? Que nos convida para que a gente tenha uma esperança ousada, uma esperança que nos fala de uma realidade que está enraizada no mais fundo do ser humano. Né? A esperança é ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos na esperança. Então, o Papa Francisco nos pede justamente isso, que a gente não fique acomodado ao sofá. Não feche no nosso... eu estou vivendo bem, eu tenho o que comer, eu estou conseguindo botar gasolina no meu carro, né? Mas que a gente não feche nessas comunidades. A gente saia ao encontro das pessoas, que a gente vá abrir os ideais de fraternidade, de serviço aos demais. Esses ideais de ver as pessoas bem. Nós todos, como comunidade, estamos vencendo esse momento. Não só eu estou vencendo, mas toda a comunidade. Né? Isso torna a vida mais bela e mais digna. E aí a pergunta, né, a reflexão, o MCC na sua realidade está cultivando a amizade e atitude receptiva para com o outro? O MCC na sua realidade está sendo semeador de esperança ousada? Então a gente vê, né, muitos GEDs e EDs indo em busca, justamente, ser um instrumento da verdade, buscando a ação transformadora que exige irmos à essência do problema, todos juntos como amigos. Desenvolveram, né, uma formação qualificada, ou seja, não são só informações acumuladas e superficiais, mas estão desenvolvendo uma formação qualificada e integral, que vence a superficialidade da informação. Vemos muitos construindo a valorização uns aos outros, jovens e adultos, leigos e presbíteros. Conseguem dar vida às relações de pertença entre os cursilistas. Conseguem preparar a todos como instrumentos de amizade, integração, acolhida e comunhão. Conseguem, como amigos, semear a esperança ousada. Mas, por outro lado, né, nós estamos fazendo um ver, né? Por outro lado, vemos comunidades que se fecham em pensamentos, ideias pessoais ou de grupos, e assim a relação de pertença fica enfraquecida. Vemos, por vezes, uma formação sem profundidade que permite a superficialidade na informação e a não compreensão da essência do problema. Bom, esse é o evangelho de hoje, né? Então, o samaritano do caminho partiu sem esperar reconhecimentos nem obrigados. A dedicação ao serviço era a grande satisfação diante do seu Deus e na própria vida, e, consequentemente, um dever. Todos temos uma responsabilidade pelo ferido, que é o nosso povo e todos os povos da terra. Cuidemos da fragilidade de cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso, com a mesma atitude solidária e solícita, a mesma atitude de proximidade do bom samaritano. Então, e a proposta da encíclica é essa, né? É que fazer-se presente é quem precisa de ajuda, independentemente de fazer parte ou não do próprio círculo de pertença. Então, o número 81, né? Eu fiz aqui uma expressão, né, da panela, né? Eu citei lá em Itabuna também, né, Lula? Então, mas que nós estamos sendo chamados pelo Papa a não reduzir a nossa relação a um pequeno grupo. Eu já citei várias vezes também o documento 109, quando ele fala que a verdadeira comunidade eclesial missionária, né, os nossos núcleos de comunidades ambientais, só são proféticos quando tendem a gerar novos núcleos.
novas comunidades. E aqui, novamente, o Papa Francisco, número 89, nos fala isso. Não posso reduzir a minha vida à relação com um pequeno grupo, nem mesmo a minha própria família, porque é impossível compreender-me a mim mesmo sem uma teia mais ampla de relação. E não só do momento atual, mas também as relações dos anos anteriores que me foram configurando ao longo da minha vida. Então, no final ele fala, os grupos fechados e os casais autorreferenciais, que se constituem como um nós, contraposto ao mundo inteiro, habitualmente são formas idealizadas de egoísmo e mera autoproteção. Então, o Papa Francisco nos pega pesado, né? Então, gente, nós somos chamados a vencer isso, né? Vencer e, né, buscar novas relações. Aqui a gente nós estamos, como eu e a Aliane se aposentou em fevereiro, né? Então agora a gente está buscando um novo grupo, estamos tentando nos inserir num grupo de ciclistas aqui, né? Então, esse grupo para que a gente possa ter novas amizades, novas relações e vivendo. Então, é isso que o Papa também nos pede, né? Que a gente saia de pequenos grupos, que a gente sempre esteja... O cristão é isso, né? Nós vamos permeando os nossos ambientes, vamos participando de grupos, cada vez mais grupos, para que nós possamos levar o evangelho a todos eles. Não nos fecharmos em panelas, né? Às vezes com tampa, às vezes sem tampa, né? Para isso, a gente tem que ter essa consciência aqui no número 94. Sendo assim, o amor implica algo mais do que uma série de ações benéficas. As ações derivam de uma união que propende cada vez mais para o outro, considerando precioso, digno, aprazível e bom, independente das aparências físicas ou moral. O amor ao outro, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Então, por isso que o Papa, todos irmãos, né? Então, que os nossos grupos não se fechem em si mesmos, mas que a união de esforços leve verdadeiramente o amor para todos. Independente de fé, independente de movimento, independente de partido político, o que deve acontecer é o bem comum. O bem comum. Então, que o outro seja verdadeiramente para todos precioso, digno, aprazível e bom. E aí a gente vai encaminhando, né, depois dessa reflexão inicial, para essa questão da amizade do MCC, à luz da Fratelli Tutti, né? Então eu coloco primeiro assim, né? 3 reflexões. Primeiro, o pré-cursílio existe para iniciar, desculpe o erro ali, né? Para iniciar um processo de evangelização em pessoas concretas. Então, o pré-cursílio não trabalha de forma ao vento. Então, quem é o ferido? Quem é o ferido que está precisando conhecer o Cristo, que está precisando fazer o encontro consigo mesmo, com Cristo e com a comunidade daqui a alguns meses, quando nós tivermos cursílio? São pessoas concretas, não são perfis no Facebook nem no Instagram. Então, nós, como pré-cursílio, precisamos fortalecer a amizade com essa pessoa, demonstrar amor para essa pessoa. Então, se nós usarmos as palavras do Papa Francisco, que a pessoa se sinta digna, acolhida. Tá? Também, o cursílio é uma forma específica e concreta da evangelização querigmática, descrita como a comunicação jubilosa do ser cristão. Então, gente, o cursílio, quando nós estamos nos preparando para demonstrar todo o nosso amor pelo outro, com esta forma específica e concreta, então o cursílio já nos preparando, olha, esse é o momento que nós vamos viver daqui a alguns meses, que a nossa amizade, no nosso GED, no nosso setor, possa nos levar a viver esta forma específica e concreta da evangelização querigmática, né? Sejamos melhores preparados para o cursílio. E também o pós-cursílio. A mentalidade surge quando o carisma, dom do Espírito Santo, se faz vida. Um grupo de pessoas, pós-cursílio,
diante de uma realidade concreta, compartilha uma nova forma de pensar e de agir. Gente, nós somos chamados, nos nossos núcleos, pequenas comunidades, a vivermos essa amizade e trabalharmos uma realidade concreta hoje. Então, não nos fecharmos nas nossas comunidades, como o Papa nos fala, mas vermos como está a nossa diocese, como está o nosso bairro, como estão as nossas empresas, os nossos colegas, e pessoas concretas, buscando uma realidade concreta, nós possamos formar amizade e transformar essas pessoas e essas realidades, sermos instrumentos de Cristo nessas realidades. É interessante que o número 61 do Ideias Fundamentais nos diz isso, né? A vivência do carisma exige uma fidelidade criativa, isto é, manter uma fidelidade plena à inspiração original, desenvolvendo ao mesmo tempo a criatividade necessária para vivê-la nas circunstâncias de hoje. Gente, quem disse que quem pensava em viver uma pandemia? Mas o Cursilho está dizendo justamente isso. Gente, nesse momento somos chamados a uma fidelidade criativa. Então, que nós coloquemos, o Papa Francisco nos pede, né? Entusiasmo, ousadia, criatividade. Então, para que nós possamos viver o nosso carisma nessas realidades. Então, nosso movimento, né, promove grupos de cristãos que fermentem de evangelho os ambientes através da amizade. O ponto de partida, conhecer a realidade atual e ver a necessidade, responder a ela, né? Discernir como nós estamos vivendo, como é que está a nossa diocese, o nosso GED, o nosso setor, o nosso núcleo, né? Diante dessa realidade que estamos vivendo, como deveríamos ser? E o número 105 do Ideias Fundamentais, ele nos, mais uma vez, ressalta a questão da amizade, por quê? Na fermentação dos ambientes é essencial a ação individual de cada cristão, numa relação pessoa a pessoa. Então, gente, nós precisamos ir ao encontro das pessoas, mostrarmos que elas são significativas, né? Como nós já vimos nessa reflexão. Então, a amizade, a essência do MCC, à luz da Fratelli Tutti, a amizade que Cristo ensinou. Não esperar pelo outro, mas ir ao encontro. Com a ternura do samaritano, a misericórdia, né, os misericordiosos, a misericórdia do samaritano. No diálogo, conviver com as diferenças de pensamento e de fé. Viver o primeiro amor. Então, nós somos chamados a justamente viver essa realidade. Então, que a nossa amizade seja, a nossa busca de evangelizar seja pessoas concretas, né? Realidades concretas, pessoa a pessoa. Então, mostrando que as pessoas são importantes, são significativas para nós, sempre com ternura, com misericórdia, diálogo, conviver com as diferenças de pensamento e de fé. Gente, não, por favor, eu vou falar aqui que a campanha política não seja instrumento de afastamento de cristãos. Saibamos dialogar. Por certo, a gente não concorda com as ideias de um, com as ideias de outro, mas, gente, como cristãos, vamos dialogar, vamos entender cada um, viver justamente com essas diferenças. Nós muitas vezes não vamos chegar num consenso, né, nessas questões, mas pelo menos que a gente não perca a amizade, mas que a gente viva com diálogo, podemos dizer que não concordamos, não aceitamos essas posições, mas tudo com ternura, com misericórdia. E no movimento, né, sempre vivendo o primeiro amor. Que essa seja a nossa cultura, né, do movimento. E o número 216 nos fala na encíclica, a palavra cultura indica algo que penetrou no povo, nas suas convicções mais profundas e no seu estilo de vida. É isso que nós queremos, né? Que a amizade entre, seja verdadeiramente essa cultura do movimento, seja o alicerce para nós vivermos o carisma do nosso movimento.
Então, de que forma, né? Como nós já falamos aqui várias vezes, mostrando que as pessoas são significativas. Cada pessoa do meu núcleo de comunidade ambiental, cada pessoa do meu setor, do meu GED, do meu GER, ela precisa saber, precisa sentir, precisa ouvir de nós que ela é significativa, que ela é importante para a nossa caminhada, para o movimento de cursíveis, para a igreja, para a sociedade. Então, e não só os nossos irmãos, né? A encíclica nos pede que todos. Então, que a gente estabeleça o diálogo e coloque essa cultura do que todos somos irmãos e que é a união que vai levar o amor a todas as pessoas que estão inseridas nas nossas realidades. Eu vou encerrando por aqui, aí eu fico à disposição se tem alguma pergunta, né? Jânio, Marcos Paulo, e eu tinha mais algumas coisas para falar, mas vamos entrar em interação, né? Senão já vai ficar muito cansativo. Tá? Maravilha, Chiquinho, que bom. Este link do módulo da amizade com a última encíclica do Papa Francisco. Tivemos algumas perguntas aqui, eu vou jogar a primeira aqui, foi do nosso irmão Luiz Vasconcelos, coordenador regional, que fica em Itabuna. Ele fala o seguinte: tudo passa, Vladimir, Chiquinho, por uma melhor compreensão do carisma do MCC, que é muito mais que falar e evangelizar os ambientes. Evangelizar como, quem, onde, quando e qual o objetivo maior. Onde queremos chegar? Isso tem que ser um pensamento e uma ação constante do MCC. Você pode fazer um comentário a respeito dessa fala, Luiz? Lula, acho que é muito importante a gente sempre lembrar que o carisma, né, ele não se resume a essa fala aqui que a gente promove de grupos de cristãos que experimentam o evangelho ambiente. O carisma tem 6 alicerces, né, 6 raízes, né? Então, o movimento eclesial, o nosso com igreja. Então, Fratelli tutti, todos irmãos. Então, na igreja, então, em específico, todos somos irmãos, né? Então, vivemos todos, né, nessa realidade. Depois, o método próprio, querigmático vivencial. Então, é justamente isso, com a vida. Então, a nossa vida precisa demonstrar que todos somos irmãos. A nossa vida precisa demonstrar que todos somos irmãos. Gente, nós não podemos ter preconceito. Nós não podemos achar que nós somos melhores que os outros. Nós não podemos pensar que só nós vamos salvar o mundo. Não, é uma união, né? Mas a nossa vida precisa dizer isso. E que nós possamos viver e conviver o fundamental cristão, ou seja, deixar graça, me perdoe, né? O termo teológico nós ajudarmos a graça que está em nós a ir para o mundo, né? Ajudarmos essa graça, esse Cristo que está dentro de mim, que a gente mantenha sempre essa chama acesa, essa graça acesa, para que a gente leve para o mundo. E vivendo a nossa vocação. Então, e por fim, né, a vocação hoje a gente está usando um termo, né, Jânio e Marcos Paulo. Gente, o Jânio no Banco do Brasil, o Lula lá no tribunal. Gente, Jânio, Lula. Não vou falar do Marcos Paulo, que eu não perguntei a profissão dele ainda, né? Mas Jânio e Lula, no Banco do Brasil e no tribunal, vocês devem estar lá com a vida, com a consciência que vocês são um sonho de Deus naquela realidade. Deus sonhou a presença de vocês nessas realidades. E, a partir daí, se nós vivermos assim, nós com certeza teremos muitos amigos, evangelizaremos os ambientes e transformaremos as realidades em que vivemos. Então,
Não sei se eu falei demais, mas era mais ou menos isso que eu gostaria de responder para o Lula. Ô, Chiquinho, alguns críticos, tanto da hierarquia da igreja, ou não, como o próprio padre Júlio Lancelotti, São Paulo, o próprio Leonardo Boff, eles acharam assim, a encíclica uma encíclica política, pois o Papa aponta caminhos para a revolução fraternal, né? Para frear os dogmas do neoliberalismo, que resulta na exclusão social e fortalece o individualismo. A questão, por exemplo, dos imigrantes, né, dos refugiados, onde os governos do primeiro mundo deixam que essas pessoas corram lá na Europa, lá no Mar Mediterrâneo, por exemplo, e eles chega-se a comentar o seguinte: o Papa fala, inclusive na própria encíclica, né, que em tempos de pandemia há um vírus mais letal, que é o vírus do individualismo. Eu te pergunto, como você vê essa questão? Como eu falei no início, ela é uma encíclica social, né? Ela faz parte da doutrina social da Igreja. E assim, a doutrina social tem todo um arcabouço, né? Então, todos os seus princípios, o princípio do bem comum, o princípio da subsidiariedade, não vou me lembrar de todos, né? Mas o princípio do bem comum. Então, independente desse sistema econômico, então, por isso que a igreja não defende capitalismo nem socialismo. Então, a igreja não defende capitalismo nem comunismo. Acho que nós temos que ter muito certo isso, porque a igreja tem uma doutrina social, e essa doutrina social que a gente precisa conhecer e viver. Então, muitas vezes, o que acontece nas críticas é que nós não sabemos esses alicerces, os princípios da doutrina social da igreja. Então, por exemplo, o que acontece hoje, na realidade, é que acho que a gente tem que botar muito a mão no peito nosso, né? A gente, muitas vezes, nas nossas comunidades, nas nossas comodidades, é muito bom. Eu vou ser sincero para vocês, acho que eu respondo assim a pergunta até, Jane. Eu tenho me questionado muito, Chiquinho, né? Eu tenho me questionado. Eu tenho feito tudo que é possível para ajudar os meus irmãos nessa pandemia, e a proposta do Papa é justamente essa. Acho que a gente tem que olhar na nossa consciência, sabe? Gente, eu tenho feito tudo que eu posso mesmo? Será que... Olha, eu acho que a gente compreendeu o que está acontecendo. Aqui na nossa... Sou bem sincero, aqui na nossa realidade, a gente está até vivendo um momento muito, muito sereno com relação à saúde, né? Os nossos hospitais têm leitos, nós temos um número alto de mortes, sim, aqui na nossa cidade, mas as pessoas estão se recuperando, né? Mas não se trata só da pandemia do Covid, mas e a questão social? A nossa cidade, que é uma cidade pobre, né? Será que eu estou fazendo tudo para ajudar? E a doutrina social nos pede justamente isso, que a gente pense no bem comum, que eu não me feche no meu eu, mas que a gente viva para a comunidade. Então, esse é o momento, né? Acho que o Papa Francisco nos pede isso, ele tem sido muito criticado por isso, às vezes, porque as pessoas não entendem o que é verdadeiramente esta doutrina social, do que é o Evangelho, né? Vamos dizer assim, é o Evangelho traduzido para uma forma de viver, né? E é interessante que a doutrina social, desde a Rerum Novarum, em 1891, a doutrina social, as encíclicas, como ela, a Laudato Si, como é a Fratelli Tutti, essas encíclicas,
elas vêm como a homilia do padre, né? Elas vêm atualizando o evangelho no momento que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos olhar uma encíclica ou um documento do Papa como um documento unido a uma ideologia, a uma forma de pensar. Não. A encíclica e todo o documento do Papa atualiza o evangelho para o momento em que nós estamos vivendo. E nós precisamos buscar essa compreensão, tomar consciência disso e viver isso que a igreja nos pede. Maravilha, Chiquinho. Chiquinho, nós tivemos várias pessoas que entraram na nossa escola, pessoas lá do setor de Nova Canaã, Arquidiocese de Vitória da Conquista, lá da Diocese de Itabuna, e várias outras dioceses, né? E aqui tem assim, vários elogios aqui a sua mensagem de hoje. Eu vou trazer aqui, que é interessante, da nossa Marcos Paulo, não aqui de Eliedna antes, Marcos Paulo está ouvindo, ele pode falar, daqui a pouco passei Marcos Paulo. Eliedna falou o seguinte: maravilha, Chiquinho, é um chamamento a uma nova realidade. Hoje vivemos uma realidade de muitas informações, e menos formação, menos senso de pertença, menos comprometimento com o próximo. Ainda vivemos na superficialidade, no comodismo de nós mesmos. Então, não tivemos outras perguntas, tivemos vários elogios a sua mensagem. Eu vou deixar Marcos Paulo também falar alguma coisa a respeito, Marcos, aí, se você tem alguma pergunta para o Chiquinho, para a gente dar continuidade a alguns avisos depois, mas a palavra está contigo, Marcos. Obrigado, Jânio. Chiquinho, obrigado pela oportunidade de adentrar nesse espírito do Papa Francisco, que é essa, como havia colocado logo acima, na verdade é uma provocação, nos fez uma provocação para nós nos aprofundarmos mais. Eu acho que essas escolas vivenciais têm esse propósito, né, de dizer, olha, aqui tem algo interessante aí, ó. Fica, portanto, a provocação para uma leitura atenta desta nova encíclica. Ler, conhecer, refletir e se perguntar o que essas palavras do Papa nos comunicam, em que nos provocam a mudar a nossa mentalidade, a nossa vida. E eu não ali, aí eu vi alguns artigos, li alguns artigos, mas ele em consonância muito com Francisco de Assis, desde a Laudato Si, e essa nova encíclica, a mim parece que não é só uma questão só de humanidade, nós, enquanto pessoas, mas eu acho que toda a natureza, aí você poderia comentar um pouco mais sobre esse desejo do Papa Francisco, assim como Francisco de Assis, assim como Jesus, assim como nós vivemos a nossa espiritualidade globalizada. Ou seja, eu não vivo no mundo sozinho, eu não sou uma ilha, né? Nós estamos vivendo um momento dramático das nossas florestas sendo dizimadas, queimadas, e poucas políticas públicas a serviço de resolver a questão. Então, me parece que essa encíclica vem para dizer, olha, nós vivemos todos dentro dessa casa comum e precisamos tanto cuidar uns dos outros, como cuidar da natureza a qual nós estamos inseridos. Senão, estamos todos fadados ao fracasso. Então, Papa Francisco, mais uma vez, nos dá uma lição profundamente de cuidado com o que é global, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, porque é muito fácil a natureza, se nós acabarmos ou tentarmos acabar com ela, é mais fácil nós acabarmos com nós mesmos, ela vai permanecer, mas nós precisamos cuidar da nossa casa comum, e aí entra também o nosso relacionamento com o outro, assim como no Evangelho hoje do Bom Samaritano, o quanto eu tenho me aproximado da natureza, o quanto eu tenho me aproximado do outro, do ser humano, para tentar resgatar aquilo que é, de fato, a nossa vida. Então, para mim fica, né, não só uma pergunta, mas esse comentário de que essa encíclica nos leva a refletir sobre como eu estou me comportando no mundo, tanto com a natureza, quanto o outro irmão meu, diferente de cultura, de tudo, mas que é também, acho que é bonita essa expressão que você traz aqui atrás, da ideia de ver no outro a mesma humanidade que me compõe.
Marcos, eu adoro a Verbum Domini número 7, quando ela nos diz que a palavra de Deus não é só a Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a primeira palavra é a criação, né? Se nós entendermos a criação, então a natureza, o meio ambiente, as pessoas, os animais, né, como um diálogo, uma linguagem de Deus para conosco, porque no Gênesis está escrito assim, né? E Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, faça-se o firmamento. Então, a criação é um diálogo de Deus, é uma linguagem de Deus para conosco. E nós, se tu olhares, então, a criação, ou as pessoas, os animais, como uma linguagem de Deus para contigo, para comigo, como que eu vou agir? Né? Então, aquela flor, aquela árvore, aquele pássaro, aqui em casa, assim, ó, 6 horas da manhã tem um sabiá da praia, começa a cantar aqui, é uma alegria nessa casa aqui, né? Tu podia, mas eu tô acordando, esse bicho desgraçado aqui tá cantando na minha janela. Gente, a beleza disso. Então, imagina, é um diálogo de Deus, por que beleza, né? As paisagens, o canto dos pássaros, né? Então, gente, se nós tivermos a consciência que a criação toda a criação, né? É um diálogo de Deus para conosco, e toda a maldade, todo o crime que eu fizer, eu estou rompendo o diálogo com Deus, como Adão e Eva fizeram. Então, nós somos chamados a manter o diálogo, né? Fortalecer o diálogo e ouvir o que Deus tem a nos falar pela criação. Também. Perfeito. Muito bom. Chiquinho, não temos perguntas, como eu te disse, nós temos mais elogios. Temos aqui a Rose, que é a nossa vice-coordenadora do GED de Eunápolis, ela também está elogiando, ela está participando, o Eunápolis está presente, mas tem vários outros irmãos de outras dioceses que estão participando ao vivo e outros que vão ver depois. Então, eu deixo aberto, se você quiser fazer ainda alguma consideração a respeito do tema proposto, antes de eu fazer alguns avisos, né? Alguns avisos que eu tenho, e depois eu te convidar para você fazer a oração final. Você já passa a palavra, Marcos Paulo, você gostaria de fazer mais algum comentário, Marcos, a respeito, sabendo que, como o próprio Marcos Paulo fez aqui no chat e também nos falou, as nossas escolas têm esse objetivo, provocar os irmãos otimistas ou não, ou para que eles venham se aprofundar depois. A gente não faz uma escola para exportar aquele tema. É uma provocação e as pessoas se interessam pelo tema e começam a estudar e se aprofundar. Então, várias pessoas participaram. Estou vendo aqui de Itamaraju, nosso irmão Luiz Nunes também presente na nossa escola, vários irmãos participando. Marcos, você ainda tem alguma consideração? Não, é só falar para o Chiquinho que ele fala sobre a questão da cultura, do dançar o vaneirão. Vou dizer que eu estou com saudade de dançar o vaneirão, que eu morei em Erechim, aí próximo, eu morei em Erechim, com 6 anos eu morei em Erechim. É bom, né? Marcos Paulo teve o prazer de morar aí, Chiquinho. Ele fez seminário durante 7 anos. Ele fez seminário, foi seminarista. Hoje ele trabalha como gerente financeiro, administra de empresas aqui. A vocação dele ele não encontrou naquela oportunidade no seminário. Mas Marcos é, assim, para nós, uma das pessoas que mais contribui pela sua formação que ele tem enquanto seminarista, né? Ele é um verdadeiro conhecedor tanto da nossa Bíblia Sagrada como da tradição da nossa Igreja Católica, e ele muito contribui conosco aqui no movimento de Conselhos de Cristandade. Chiquinho, contigo a palavra.
Eu só gostaria de agradecer sempre o estar com vocês, né? É uma alegria muito grande a gente partilhar esses momentos e que a escola nos leve a buscar a encíclica, lermos a encíclica e também vivermos, né, no movimento, como igreja, com todos, essa amizade, verdadeira amizade, né? Que nós sejamos o bom samaritano a todos, independente de credo, de raça, de cor. Essa é a mensagem, né? E que a gente possa viver, então, essa beleza do Evangelho em todos os momentos e com todos. Tá bom, então, Chiquinho. Então, eu tenho alguns avisos, você fica um pouco mais aí, você fazer a oração final. Tem alguns avisos, Chiquinho, assim como você, na Assembleia Nacional, será virtual. Nós já tivemos a nossa Assembleia Diocesana aqui. A nossa Assembleia Diocesana ainda foi presencial. Fizemos presencial porque ainda não foi em fevereiro e a pandemia começou mesmo a partir de março. Te dizer que não paramos durante todo o período da pandemia. Começamos já na outra semana, assim que aqui a nossa igreja, através da Diocese, proibiu os encontros presenciais, mas nós continuamos com os encontros virtuais. Toda semana tivemos escola vivencial, tivemos também intercalando com as escolas vivenciais, tanto daqui do setor 1, Teixeira de Freitas, quanto do setor 2, Itamaraju. Itamaraju é na segunda-feira, Teixeira de Freitas nas terças-feiras. Intercalando, nós fizemos também várias lives fazendo o texto, sempre em oração. E oração que a gente sempre pede, sempre pedimos pelos irmãos que foram acometidos pelo coronavírus, inclusive eu e a minha esposa, nós fomos, mas graças a Deus já estamos bem adiantados na recuperação, já podemos dizer que depois de 30 dias já saímos do sufoco, e hoje a gente está bem, graças a Deus, e nós também, na oração final, vamos pedir pelos aqueles irmãos, não só os que estão acometidos pelo coronavírus, outros irmãos que também estão doentes, cursilistas que estão hospitalizados e precisam das nossas orações. Que nós façamos orações e coloquemos nas nossas orações esses irmãos, porque a oração é uma forma da gente nos aproximar do Pai, nos aproximar de Deus. E eu sei que Ele ouve, sim, todas as nossas orações, por Ele ser um Pai rico em misericórdia. Chiquinho, no dia 28/10, nós faremos uma Assembleia Extraordinária eletiva. Encerra-se a nossa gestão do GED aqui em Teixeira de Freitas e provavelmente outros irmãos virão a nos substituir. Já colocaram o nome à disposição, o meu vice-coordenador, Cid Chaves, e a Milena, lá de Itamaraju. Esperamos que outras pessoas também coloquem o nome à disposição e que se tiver vários irmãos querendo, que a gente faça uma composição. Eu sempre falo que o movimento de igreja, o movimento de conselho, não é sindicato, nem partido político para a gente estar fazendo disputa eleitoral. Então, se vários estão querendo servir, a messe é grande, poucos são os operários. Que a gente chegue ali, faça uma composição e cabe todo mundo evitar aquela coisa de ganhar e de perder. Quem tem que ganhar e tem que perder é um movimento com vários irmãos querendo assumir a coordenação e há espaço para todo mundo. Então, já colocaram-se à disposição esses dois irmãos, a Milena, que é do setor de Itamaraju, e o Cid Chaves, que é daqui do setor de Teixeira. Reside aqui, é meu vice-coordenador atual. Temos também, no dia novembro, a Assembleia Setorial de Itamaraju, que também é uma Assembleia Ordinária eletiva. Aí a coordenação de lá já está fazendo também as suas programações, já dois irmãos também colocaram-se à disposição, seus nomes, que é a própria coordenadora Maria Neto e o nosso irmão Artêmio Espinacé, já se colocaram à disposição para conduzir o movimento no setor de Itamaraju. O setor de Teixeira, do qual a Regina é a coordenadora, eles estão reunindo, através da nossa irmã Valzitânia, que agora está substituindo a Regina como coordenadora, e eles devem divulgar o edital ainda para o mês, final de novembro, início de dezembro, também fazer uma assembleia ordinária eletiva. Então, o movimento não para, o movimento aqui realmente vive essa intensidade de atividades, de eventos e tudo.
e a gente espera que Deus dê discernimento a todos nós, que nós possamos cultivar essa amizade, tanto que você falou da amizade hoje, e a gente já sente muita saudade, assim, de estar naquele convívio. Não tivemos cursilhos esse ano, para o ano teremos em fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e para que a gente venha estar cultuando a amizade e permanecendo nessa amizade fraternal entre os irmãos, entre as irmãs, e que possamos ter aquele convívio caloroso que é inerente do cursilista. Todo cursilista gosta de festa, de estar alegre, de estar satisfeito, de abraçar, e com esse isolamento social a gente não pôde ter isso. Mas ficou o aprendizado, Chiquinho. Ficou o aprendizado de estarmos usando as redes sociais, de estarmos usando os aplicativos. Quem é que sabia usar um Zoom, um Google Meet, esse próprio StreamYard que a gente faz da conexão com o Facebook, e outros aplicativos. Esse aprendizado para uma nova era da nova evangelização ficou. E aí a gente já hoje, nós fazemos reuniões todas virtuais, inclusive com o GER, a gente reúne virtualmente uma vez por mês. Então, esse aprendizado ficou. Esse foi o lado bom. O lado ruim, a gente sabe que o mundo todo está de máscara, está mascarado, está com medo, está com muita incerteza, está em isolamento social a maioria das pessoas. Outros já estão mais avançados, estão perdendo medo, que isso é um perigo, porque a gente não sabe como é que fica. Se vir uma segunda onda do Covid, a gente não sabe. Eu acabei de realizar um exame e eu estou, assim, muito satisfeito, porque eu adquiri anticorpos totais. Eu não transmito e também não pego o coronavírus. Mas não é para sempre, os médicos garantem 90 dias. E depois de 90 dias? Então, a gente tem que continuar se cuidando, se precavendo. Não aconselho e não desejo para ninguém pegar o coronavírus. É muito sofrimento, é muita dor, é muita incerteza, principalmente, Chiquinho, do 9º dia ao 14º dia, quando o vírus começa a manifestar-se intensamente no seu organismo, e depende de cada pessoa a manifestação desses sintomas. Meu pulmão chegou a 50% de infecção, e eu não tinha certeza se eu voltava ou se eu ficava. De repente, eu já ia para o encontro do Pai, que eu espero estar lá, né? No encontro face a face com o Pai. Mas, graças a Deus, há muitas orações da minha família, os irmãos cursilistas, conseguiu regredir a infecção, e hoje eu estou aqui, trabalhando e evangelizando, porque Jesus me deu uma segunda chance. Então, Chiquinho, na oração final, colocar esses irmãos que estão acometidos pelo coronavírus e aqueles outros que não estão, mas estão doentes, estão hospitalizados, tanto os cursilistas quanto de outras pastorais e movimentos que também nos assistem, porque este é o Facebook da nossa diocese. E a gente tem uma gratidão muito grande pelo nosso bispo diocesano, por ele nos ceder esse espaço e faz da nossa escola vivencial sair apenas daquele ambiente restrito e estar participando com os vários irmãos das outras pastorais e movimentos. Contigo a palavra. Eu só quero compartilhar a tela, então, que tem a oração. Nós pudermos fazer a oração da encíclica. Já, aí. Então, convido a todos para nós fazermos essa oração final, então, que é a oração ecumênica da encíclica. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão de vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos, a nós cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes, da mesma humanidade amada por Deus. Amém.
Assim sendo, então, nós encerramos a nossa escola vivencial, agradecendo a presença do nosso coordenador nacional, pela essa disponibilidade. Convidei ele de último momento, porque nosso irmão, o Corinto, que é o vice-coordenador, mas também, por motivos de força maior, ele teve que conduzir a Assembleia Regional lá no GED de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Então, aí ele não pôde, pediu desculpas, mas, graças a Deus, o nosso irmão Chiquinho está sempre disponível. Esse é um grande líder, um grande coordenador que socorre dos grandes aos pequenos. Nós somos um GED iniciante, nós somos um GED de 5 anos de existência, mas um GED bastante atuante, viu, Chiquinho? Sim, com certeza. Nós aqui no nosso GED, durante esse período da pandemia, nós criamos as pequenas comunidades de fé, como funcionavam grupos de até 10 pessoas para estar se reunindo uma vez por semana, virtualmente, e ali partilhando, estreitando os laços de amizade, estudando algum tema interessante, alguma encíclica do Papa, ou mesmo algum evangelho, e esses grupos ainda funcionam e ainda andam aqui na nossa diocese. São vários grupos que se reúnem via os aplicativos, uns pelo Google Meet, outros pelo Zoom, outros pelo próprio WhatsApp, e assim nós não podemos parar, temos que promover essa amizade fraterna entre os irmãos. E a gente fica assim, muito agradecido pela tua participação, pela tua presença, e outras oportunidades virão. Marco Paulo, você está com a palavra para fazer também os agradecimentos a Chiquinho, desses últimos instantes. De fato, agradecer realmente a Chiquinho pela essa disponibilidade, esse cuidado, esse carinho que tem não só pelo GED de Teixeira, mas pelos GEDs, né, do Brasil inteiro. Eu acho que é um trabalho muito bonito que vocês fazem, no sentido de dizer, olha, eu estou aqui, estou à disposição, e isso é gratificante, porque a gente entende que a nossa missão não é para nós mesmos, não é os que estão próximos, mas aqueles que precisam. E aí a gente entende que a nossa missão é muito maior do que a gente pensa. E a gente pode contribuir mesmo à distância, mesmo estando do outro lado. Graças a Deus existe a tecnologia que pode nos conectar. E aí a gente hoje pôde ouvir essa palavra bonita, nos provocando a lermos essa nova encíclica do Papa. Então, Chiquinho, muito obrigado. Um abraço carinhoso a todos vocês, ao GED, ao GEM e a todos os GEDs que participaram, a todas as pessoas que participaram dessa live. Nas suas palavras finais, Chiquinho, nos fale quanto tempo de cursilista e onde você fez o seu cursilho. Eu e a Eliane, que nós somos casados há 33 anos, né? Nós fizemos o 49º cursilho da Arquidiocese aqui de Santa Maria no ano de 1999. E a partir daí, então, a gente estava sempre servindo ao movimento, né? Em todas as suas instâncias. Que bom, né? Eu fiz um ano antes de você, lá na Diocese de Ilhéus, 1998, toda a Regina Paquete. Mas obrigado, Chiquinho. Eu vou tirar aqui do ar, a gente encerra a nossa escola, agradecendo a todos que participaram, aqueles da nossa diocese, das outras dioceses, de Onápolis, de Itabuna, de vários locais que eu estou vendo aqui, de Vitória da Conquista. A gente fica agradecido pela participação de vocês. E essa provocação pelo estudo da encíclica, eu sei que assim que chegar aqui em Teixeira, muitos vão comprar. Eu não gosto de baixar pela internet, não, eu gosto de comprar e ter todas elas aqui no meu arquivo. Então, foi uma provocação, como todas as outras escolas, como nos falou Marcos Paulo. Obrigado a todos, e a gente encerra a nossa escola vivencial de hoje. Boa noite, então. Um abraço.